Uma grande montanha vista ao sopé de uma encosta é apenas uma pequena ondulação quando é vista do horizonte. Então, necessariamente, nós tínhamos aquela visão no início do curso e havia muitas etapas, muitas aulas a percorrer. E agora nós chegamos à fase final da etapa de implementação. E em breve estaremos na etapa de encerramento. Vamos aula por aula, passo por passo, como diz. O primeiro passo para chegar ao auge de uma elevação é partir do ponto em que se encontra. Está lá no livro do Vale da Dúvida ao Monte da Iluminação. É um livro, inclusive, de minha autoria e estará em um dos cursos que nós estaremos fazendo, chamado Programa 14+. Diz assim: ninguém será impelido para o alto sem resoluto esforço de sua parte. Somos individualmente responsáveis pelo resultado de nossas buscas. Então, necessariamente, parabéns a você que está buscando se aprimorar em conhecimento, habilidade e visão. Nós já percorremos essa etapa 4 de implementação com 6 passos até aqui. Nós abordamos os eventos relacionados à venda e à construção, sobre o aspecto da etapa que aborda a execução do projeto. Então, nós tratamos aqui do evento relacionado às vendas, plano de marketing e comunicação, foi o nosso primeiro passo da etapa de implementação. Depois seguimos com a definição do plano de pagamentos, tabela de vendas e velocidade de vendas. Logo em seguida, abordamos as questões relacionadas ao estande de vendas e a preparação para o lançamento do empreendimento. Em seguida, nós começamos a tratar especificamente da construção, modalidade de contratos e a seleção da construtora. No passo seguinte, tratamos do processo de controle e monitoramento da incorporadora para a construtora. Em seguida, nós tratamos do gerenciamento de contratos e na aula anterior, nós tratamos do gerenciamento da qualidade. E hoje nós vamos abordar os aspectos relacionados ao gerenciamento das partes relacionadas e ao gerenciamento da comunicação. Existem muitos interessados no projeto, em sua condução e no seu resultado, que vai ser gerado pelo avanço do empreendimento. Esses interessados, eles se relacionam com o projeto e podem ser afetados e podem afetar o desenvolvimento do projeto. Ou seja, eles influenciam e são influenciados pelo desenvolvimento e a execução do empreendimento. A questão é que essa influência que eles exercem sobre o empreendimento pode ser tanto positiva quanto negativa. O ponto é, a responsabilidade de quem estiver estruturando e conduzindo o empreendimento é garantir que a influência que essas partes relacionadas exercem sobre o projeto tenham um impacto favorável sobre a condução, tendo como objetivo o efeito mais adequado para o resultado. Então, as partes relacionadas são os interessados no projeto e também pode ser chamado como stakeholders, que é o que nós comumente conhecemos como interessados no projeto. Tá, quem são essas partes relacionadas no projeto? Quem são esses interessados que estão sendo afetados e afetam o projeto? Então, o primeiro deles nós colocamos aí 10 apenas, mas se a gente fosse enumerar aí, você pode ter mais de inclusive 20 partes que se relacionam com o projeto. Você pode verificar nesse esquema que nós colocamos aí, para melhorar o entendimento e a compreensão do tema,
no centro está aí a SPE do empreendimento. E ao redor dela estão orbitando, estão circulando todas aquelas partes que têm interesse, tanto na condução como no resultado do projeto. O principal deles, nós podemos verificar aí, que são os sócios e acionistas, ou seja, são os empreendedores. De acordo com o tipo jurídico que a empresa tem, pode ser cotista ou acionista, mas eles são os empreendedores. Aqueles que idealizaram, que empreenderam o negócio e estão desenvolvendo com o interesse de oferir lucro ao final. Então, esse é o interesse principal dos empreendedores. Outros interessados nós temos também, como, por exemplo, os investidores, os financiadores, bancos, fundos de investimentos, que têm interesse na condução e no resultado que o projeto trará. Os clientes, que são aqueles adquirentes das unidades autônomas para entrega futura. Nós temos também os fornecedores, tanto os fornecedores da incorporação, como o projeto arquitetônico, como os projetos complementares, como o serviço de licença ambiental, como o serviço de licenciamento do projeto, de maneira diversa. Eles são fornecedores para o empreendimento. Outros fornecedores são aqueles que estão presentes durante a execução da obra. Eles são interessados na condução e no resultado do projeto. Então, é interessante para eles que o projeto caminhe. Porque o projeto caminhando, eles vão ganhar também. O outro interessado é o fisco, obviamente. O projeto vai oferir receitas e, através dela, tem que ter a tributação. Assim como também temos, que nós vimos anteriormente, na parte do planejamento financeiro, que há a retenção de impostos por parte dos prestadores de serviços quando foi enquadrado dessa maneira. Nós temos também o poder público e os órgãos anuentes. Temos a prefeitura, temos os cartórios, temos as concessionárias das viabilidades essenciais, como nós vimos. Tudo isso faz parte do poder público e dos órgãos anuentes. A comunidade, aonde o projeto também vai ser instalado, porque o projeto afeta essa comunidade e o empreendimento também é afetado pelos interesses da comunidade. Em seguida, nós temos também as imobiliárias, os corretores, aqueles que têm o contrato para promover e viabilizar as vendas das unidades autônomas do empreendimento. Porque lembre-se, não adianta construir se você não vender. E nós temos, por fim, os colaboradores, os funcionários e outras partes que a gente poderia aqui estar enumerando, falando bastante sobre isso. Mas a questão aqui é você desenvolver a visão que existem partes relacionadas, ou seja, aqueles que têm interesse na condução e no resultado que o projeto vai trazer. E por isso eles são afetados e afetam também a condução do projeto. Eles, com isso, influenciam positiva e negativamente. Então, aquele que está responsável, no caso, você se colocando nessa situação, tem a responsabilidade de fazer com que esses impactos sejam negativos, sejam minimizados e os positivos sejam potencializados, sempre objetivando favorecer a condução e garantir a obtenção do resultado pelo empreendimento. Os conflitos, imagine, eles são uma realidade. Diante dessa complexidade de interesses, nós temos diversos conflitos, inclusive conflitos de interesse que surgem durante a condução. Então, nós podemos observar que o fisco, por exemplo, tem um interesse em que o projeto reporte dentro do sistema do fisco e declare e comprove todas as operações que são realizadas para, através disso, ter a tributação. Então, o fisco tem um interesse nas informações contábeis, fiscais e financeiras. E assim o empreendimento tem que promover e garantir essa informação para o fisco.
A parte relacionada dele, o interesse dele está nisso. Então, quem está conduzindo o projeto, no primeiro ponto, tem que identificar esses interesses, os interesses das partes relacionadas. O cliente, por sua vez, tem interesses tanto na condução, quanto que o projeto consiga ir até o final, terminar e finalizar, averbar a obra e constituir o condomínio. Para isso, ele também tem interesse em saber como é que anda o projeto mensalmente, deve ter reportes, deve ser comunicados periodicamente sobre a condução do projeto. Então, qualquer que seja a parte relacionada, deve ser identificada, diagnosticada o interesse e a informação de que ela necessita e trazer ela ao nivelamento e alinhamento com os interesses do empreendimento. Porque uma formiga pode se tornar um elefante. Então, durante a execução do projeto, do empreendimento, cada parte relacionada tem um interesse. E essas informações têm que chegar até eles de maneira apropriada, de acordo com a necessidade de cada um. Agora imagine esses conflitos para atender todas essas questões. Lembrando que o uso dessa comunicação no gerenciamento das partes relacionadas de forma inadequada, quando ela não existe ou é insuficiente, tende a gerar conflitos. Porque existem restrições de orçamento, de prazos para execução, e nisso, através das restrições, são gerados gargalos, estresses, e com isso existe a questão do conflito. Então, uma coisa é evidente, tem que existir por parte de quem está estruturando e conduzindo o empreendimento a administração de conflitos de interesses. Quais são os pilares para que essas partes relacionadas sejam gerenciadas? Como é que a gente atenderia a tantas necessidades dessa forma? O primeiro ponto é que você deve ter o controle da informação. O projeto tem que estar bem definido, com um sistema de informação bem colocado e as informações sendo geradas para cada um. É o que nós, inclusive, falamos anteriormente sobre a necessidade de fazer um painel de controle com as informações. Então, a comunicação exerce um papel fundamental no gerenciamento das partes relacionadas. Obviamente, apenas com informação, você não vai conseguir fazer o gerenciamento das partes relacionadas. Você tem que ter ao seu lado parceiros e pessoas comprometidas e preparadas. Tem que saber montar uma equipe de modo que ela esteja tanto preparada quanto comprometida. E a partir disso, deve ter um ambiente organizacional de forma padronizada que dê ao desenvolvimento das operações empresariais uma estabilidade, que é o processo também de governança e padronização do empreendimento, sobretudo aqueles que falamos na aula anterior, quando tratamos de gerenciamento da qualidade. Então, para haver o controle do gerenciamento das partes relacionadas, existe então o que nós chamamos de gerenciamento da comunicação. Esse é o ponto mais importante que você tem que entender, porque é responsabilidade daquele que está à frente, conduzindo, estruturando o empreendimento, frisando novamente, porque é sumamente importante, garantir que a condução dos interesses das partes relacionadas estejam direcionadas de forma a favorecer a execução e a obtenção do resultado do empreendimento. Tratando numa visão do processo do gerenciamento das comunicações para as partes relacionadas, nós temos uma visão, primeiro, do planejamento que deve ser feito.
O segundo, quando nós estivermos na execução do projeto, que é o que nós estamos tratando no momento, é gerenciar e controlar a comunicação. Tendo o planejamento, tendo o gerenciamento e o controle da comunicação para as partes relacionadas, tem que ser trabalhado isso sobre a ótica de promover o engajamento das partes relacionadas com os objetivos do empreendimento. Então, tratando do ponto 1, que é o planejamento das comunicações, nós temos de cara que o primeiro ponto é determinar a necessidade de informação de cada parte relacionada e a forma e a maneira como esta informação será levada com o nível de informação adequado. Nem mais, nem menos. Tem que ser de forma cirúrgica, assertiva. Então, o primeiro ponto é você identificar quem são os interessados. O segundo ponto é você definir e planificar o interesse que cada uma das partes relacionadas tem e de que forma você vai atender a essa necessidade. E assim você estará gerenciando o efeito da atuação da parte relacionada sobre o projeto, minimizando a parte negativa e potencializando os efeitos positivos. Então, quando partimos para a prática, que é a questão da gerenciamento e controle da comunicação, nós temos que garantir e controlar. Esse é o termo, garantir e controlar que todas as informações selecionadas cheguem às partes relacionadas, corretas e no tempo certo e de uma maneira e forma que atenda às necessidades e interesses, visando alinhamento à condução do empreendimento. Então, considerando que o gerenciamento e o controle da comunicação está girando, estamos aí na parte de execução, nós temos que, através do que nós definimos como planejamento, como gerenciamento e controle, promover o engajamento das partes relacionadas de uma maneira positiva sobre a condução do projeto. Então, como é que faz isso? Primeiro, manter as partes relacionadas alinhadas com os objetivos do empreendimento. É a diretriz, o ponto de quem estiver à frente deve ter como orientação para conduzir as etapas seguintes, as atividades seguintes, que é promover o desempenho de reuniões, de encontros, de relatórios e informações que conectem os envolvidos, proporcionem a motivação, o relacionamento e o comprometimento das partes em estarem comprometidos com os interesses do projeto e não dissociados a ele. Considerando esse aspecto do efeito prático para promover o engajamento, nós conseguimos, sobretudo, trazendo as partes relacionadas para fazer uma interação com as informações do projeto que eles necessitam, que eu necessito como empreendimento, que eles estejam alinhados também, quando se tratar, sobretudo, de fornecedores e prestadores de serviço e colaboradores. Os outros pontos são a posição passiva, no qual nós temos uma parte relacionadas que temos menos influência, mas que exercem grande poder sobre o empreendimento, como o governo, como os órgãos públicos, e aí você tem que atender. Ao invés de você trazer ele como os fornecedores, os colaboradores, para alinhar sua política interna, você tem que se adequar também às normas, às leis, que você deva se enquadrar, sobretudo nas questões relacionadas ao fisco. Então, nós temos diversas técnicas para promover o engajamento das partes relacionadas, mas nós estamos abordando nesse momento, dando ênfase às questões dos encontros e das reuniões de trabalho, como uma das ferramentas mais eficazes para promover o nivelamento e o alinhamento das partes relacionadas
aos objetivos do empreendimento. Levando em consideração esse aspecto, nós trazemos uma metodologia e uma forma de promover essas reuniões dentro da atividade de ciclo da incorporação imobiliária e da construção, no qual estabelecemos que deve haver uma liderança que deve promover a integração das áreas e, através disso, realizar, através de comitês, separando um comitê para cada tipo de área. Nós separamos aqui basicamente 3 áreas dentro do negócio que nós estamos abordando, que é de incorporação e construção, que seria a área de engenharia, o financeiro e de vendas. Dentro dessa metodologia, nós escolheríamos quem faz parte do comitê. Através dessa metodologia, nós também colocaríamos a frequência, a periodicidade com que essas reuniões e esses encontros aconteceriam. Se é quinzenal, se é mensal, se é semanal, e se a forma, se é presencial, se é por teleconferência, não importa. O que deve haver é a troca de comunicação, confronto das informações e nivelamento através da liderança. Para cada comitê, teríamos também uma agenda de reuniões. Então, basicamente, a agenda do comitê de engenharia seria uma abordagem mais técnica com relação à execução da obra e com relação à condução dos projetos. A área financeira, obviamente, trataria de assuntos relacionados aos aspectos financeiros, de orçamento, fiscais, contábeis e cronograma de desembolso físico-financeiro. O comitê de vendas teria uma agenda mais relacionada às campanhas que são promovidas e efetivamente à velocidade de vendas, ao sucesso de vendas, às vendas em si. Então, esse é o formato que nós estamos trazendo para a promoção do nivelamento e alinhamento das partes relacionadas com os objetivos do empreendimento. Então, nós teríamos basicamente as formas dos relatórios para cada parte interessada. Nesses relatórios, traria a situação atual, o progresso e a previsão com as medidas corretivas e preventivas. E o monitoramento, e não somente ele, como também as ações relacionadas à gestão. Esses são os pontos relacionados à técnica de reuniões, trazida exatamente para o ambiente da incorporação e construção. Então, resumidamente, o que falamos hoje diz respeito ao gerenciamento das partes relacionadas e ao uso do gerenciamento de comunicação como uma área de conhecimento e habilidade mais importante para que essas partes relacionadas consigam ser monitoradas, gerenciadas e sua influência possa ter um impacto positivo e favorável à condução e implantação do projeto. Então, dentro dessa estrutura de comunicação, nós temos primeiro a identificação das partes relacionadas, o diagnóstico da informação que eles necessitam. Então, a partir disso, é instituído, então, as ferramentas de comunicação que são os modelos. Uma vez determinados esses modelos, tem que ser estabelecido a periodicidade com que esses modelos e relatórios chegarão até essas partes relacionadas. Então, uma vez estabelecido o modelo, a periodicidade, então tem que ser definido a distribuição, ou seja, o meio com que esse relatório chegará até o interessado. Então, justamente, nós podemos ver essa visão planificada através dessa parte da tabela aí embaixo, na qual nós temos primeiro o modelo, que seria o documento, depois a periodicidade, o meio, que seria a forma de distribuição, e o interessado, no caso, o cliente da informação. Um exemplo disso seria o relatório de desempenho resumido, que teria a periodicidade mensal, e o meio seria através de impresso,
ou e-mails. E quem seria o cliente, o interessado, a parte relacionada? A diretoria. Nós teríamos também, a título de exemplo, o relatório de desempenho detalhado. A periodicidade seria quinzenal ou até eventualmente semanal, cada projeto vai definir isso. E qual é o meio? Através de e-mail. Para quem? A gerência técnica, que precisa de um relatório mais detalhado. Então, essa é a forma da estruturação de um plano básico de comunicação. Nós temos que entender a visão da importância e da função de um gerenciamento de comunicação, que é de controlar a influência, documentar e promover o engajamento das partes relacionadas. Dentro disso, o objetivo seria criar um sistema e instrumentos de comunicação que permitisse o alinhamento com os objetivos do projeto, as questões das medições de performance. Isso ia proporcionar, com certeza, melhor controle sobre os recursos, promove a motivação organizacional, o incentivo dos colaboradores ao treinamento, já que existe o que nós abordamos na aula anterior, dos procedimentos operacionais, das instruções de trabalho, que são passadas em reuniões, procurando treinar e orientar cada um. Então, através disso, é obtido de uma forma ampla dentro do projeto a minimização do risco operacional, ou seja, a melhor garantia de que o objetivo do empreendimento será alcançado. Então, esses são os pontos que abordamos relacionados ao gerenciamento das partes relacionadas e ao gerenciamento da comunicação. Encerramos, então, a etapa de implementação, que é a parte de execução. Na próxima aula, trataremos já dos processos relacionados ao encerramento do ciclo de incorporação. Espero que tenha sido útil a informação. Até a próxima aula.